E aí, turma, tudo bem por aí? Que legal! Então, vamos continuar as nossas aulas. Hoje a gente vai estudar um assunto muito interessante, tá? Coloquei aqui o tema Retratos do Brasil, que isso significa que nós vamos estudar aí esses retratos, tá? Só que de uma época em que não haviam máquinas fotográficas. Sim, então eram os desenhos, as pinturas e uma outra técnica chamada xilogravura, que depois eu vou explicar um pouquinho para você, tá? E na outra aula a gente vai estudar sobre a xilogravura especificamente, tá? Mas para hoje a gente vai estudar esse tema aqui sobre retratos do Brasil, conhecer um pouquinho sobre as dificuldades das navegações, tá? E como eram os mapas, tá? Daquela época. Bom, então vamos lá, né? Eu já convido você a juntos abrirmos o nosso livro lá na página 58, tá? Onde a gente vai fazer aqui alguns destaques, tá bom? Então vamos ler? Vamos lá? Então, página 58. Antes dos europeus chegarem ao continente americano, que inclui as terras onde hoje se localiza o Brasil, eles só conheciam as terras da própria Europa, da Ásia e da África. Então, nessa época, as longas viagens eram feitas somente por navio. Naquele tempo, os europeus só navegavam pelos mares que já conheciam. Eles pensavam que a terra era plana, como o tampo da sua carteira. Por isso, achavam que se viajasse seguindo sempre em frente, avançando pelo Oceano Atlântico, os navios chegariam até a beirada da terra, cairiam em um buraco bem grande e desapareceriam. Então aí era um pouquinho aí do contexto das navegações desse período, tá? Estamos falando aí do século XV, século XVI, tá certo? Então alguns pontos aqui nós podemos destacar. Que os europeus eles navegavam principalmente as regiões da própria Europa, também na Ásia e África. Então essas eram as regiões que eles costumavam navegar, já conheciam, tá? Já exploravam esses lugares, já exploravam as riquezas naturais desses locais aí, tá? Então, e outro detalhe, que essas longas viagens, elas eram feitas somente de navio, então aí uma dificuldade e também um período era muito grande de tempo, viajando aí no alto mar. Bom, então eles só navegavam onde já conheciam e uma das suas crenças era que a Terra era plana, que eles iriam cair num buraco e que também tinham monstros mitológicos, então eles ainda estavam aí influenciados pela mitologia grega, mitologia romana, tá? Que é o estudo aí desses acontecimentos mitológicos, tá? Bom, aí essa era as dificuldades e também os temores das navegações, dos navegadores nesse período, tá certo? Bom, então vamos ver aqui um pouquinho o contexto. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco uma figura que mostra os mapas desse período, tá? Aí a gente vai reforçar melhor essa ideia aí das crenças, dos medos, das superstições que eles tinham, tá? Bom, mas vamos aqui no contexto. Então, o contexto é que muitos europeus vieram morar no Brasil. Aqui, turma, a gente já pode ir lá para a página 60, tá? Então, muitos europeus vieram morar no Brasil, eles vieram explorar as riquezas naturais e coletar informações sobre a fauna e a flora. Então, era um lugar belíssimo. O Brasil é um lugar belíssimo, na verdade, tá? Então, quando o Pedro Álvares Cabral aqui chegou, vieram a expedição toda e tal. Então, depois a notícia se espalhou pela Europa e tal. Então, vieram morar no Brasil esses estrangeiros e também artistas europeus vieram morar aqui no Brasil. Então, vieram explorar, coletar informações, então vieram escritores, artistas. E uma coisa interessante, o desenho era, digamos, o registro mais
próximo aí dos europeus, que eles esse registro feito pelo desenho, pela arte, era a informação que eles tinham naquela época, tá? Então, e aqui nós vamos destacar a figura de um artista, escritor, o Frei André Turvet, tá? O escritor francês. Nós vamos conhecer um pouquinho aqui da sua história, tá? Então, André Turvet, ele nasceu na França, 1516, faleceu em 1590. Então ele veio nessa expedição de Villa-Gagnon, do Rio de Janeiro, 1555 a 1556. Ele também era um cronista oficial da expedição, e aí ele escrevia o que acontecia, tá? Então, além da pintura que ele fazia usando uma técnica da xilogravura, xilo significa madeira, e gravura é o desenho, uma figura, tá? Mas como eu falei, na próxima aula a gente vai estudar bem melhor essa técnica, tá? Bom, então o Turvet, ele era responsável por escrever essas informações aí muito importantes. Bom, e aqui nós vamos ter um dos mapas, né, daquele período. E aí esses mapas, turma, eles vão estar indicando aí algumas dessas informações sobre suas crenças, exatamente os medos também dos europeus. Eles vão colocar aí um pouco nesse mapa. Então nós temos aí um mapa da época, tá? E aqui nós vemos melhor, tá? Lá na página 59 do seu livro, também nós vamos ver essa imagem aí, tá bom? O que essa imagem ela vai nos mostrar? Ela vai nos mostrar, por exemplo, ondas, vai nos mostrar também monstros. Deixa eu ver se eu circulo aqui para você. Opa, por aqui não, por aqui. Cadê você, garotão? Então, podemos ver aí monstros, tá? Ondas gigantes, tá? Certo? Então aí eram os perigos que os navegantes acreditavam que eles iriam enfrentar, tá bom? Vamos aqui para frente. Então aqui nós temos, no nosso livro ainda na página 60, uma xilogravura de André Turvet, tá? Então aí vai mostrar, turma, os índios bem comportados e tal. Vai mostrar o dia a dia, tá? Só que de uma forma assim bem europeia, tá certo? Então podemos ver que o cabelo ali da Índia é um cabelo crespo, caracolado e tal. E os índios estão aí reunidos em família, tá todo mundo tranquilo aí, como se tivessem uma sala, na sala da sua casa. Então, nós temos aí uma representação europeia. Ou vocês acham que os índios estariam todos assim comportadinhos, sentados como se estivessem em uma sala? Acho que não. Muito bem. Então, essa era a maneira que eles tinham para representar a vida naquela época, tá? Então, o André Turvet, ele foi muito importante nesse período, porque ele fez os primeiros registros, ele anotava também essas informações que serviam de material, né, para supostas visitas e também para manter informados aí as pessoas de Portugal, da França, enfim, da Europa, sobre este novo lugar, tá? Este novo mundo, tá certo? Bom, turma, então, para finalizar, temos aí uma atividade na página 61 e 62, tá certo? Na 61, o que você vai fazer, tá? Fala o seguinte, é uma pergunta relacionada àquela xilogravura do André Turvet, tá? Essa daqui, tá bom? Vamos ver então qual é a pergunta. Observe a xilogravura da página anterior, feita pelo André Turvet, viajante francês. Bom, letra A. Você acha que a árvore desenhada se parece com uma jaqueira? Você já viu uma jaqueira? Então, procure uma foto de uma jaqueira e, se possível,
cole-a no espaço abaixo e compare-a com o desenho, tá? Então você vai comparar, você pode aqui colar uma figura de uma jaqueira e comparar com a jaqueira feita pelo André Tilvet. Você acha que ela se parece aí com essa árvore? Aí você vai fazer aí essa comparação, tá bom? Muito bem. Bom, e você vai ver se está semelhante ou não, tá? Letra B. Os índios representados são parecidos com os indígenas brasileiros? Então esses índios aí representados, eles se parecem com índios brasileiros, tá? Então é aquela conversa que a gente teve agora há pouco, tá? Você vai responder a B. Letra B você vai escrever, tá? Se sim ou não se parece, tá bom? E letra A você vai colar uma figura, ou você pode até fazer um desenho também, tá? Um desenho de observação, para você comparar se a jaqueira original da natureza se parece com essa outra jaqueira que o André Tilvet supostamente também está representando a natureza através do desenho, da pintura, da xilogravura, tá certo? E aqui na página 60 de 62, está dizendo o seguinte: observe outra xilogravura do André Tilvet e leia a legenda da obra. Então você vai ler a legendazinha aqui da obra, tá? Você vai ler a legenda, certo? E aí a letra A faz o seguinte, nos propõe o seguinte: você acha que o animal que está amarrado à árvore existia em nossas florestas e comia vento? Por quê? Porque na legenda nós vamos ter a seguinte descrição: fera que vive de vento. Então significa que essa fera aí, ela se alimenta de vento, tá? Então já pensou? Então ela gostava de se alimentar de vento. Opa, esse vento tá muito bom. Opa, esse vento aqui tá mais ou menos. Então, era isso, tá bom? E letra B, há outros dois animais fantásticos no desenho. Você consegue vê-los? Onde eles estão? Então tem dois aí, outros, que você vai tentar observar e encontrá-los onde eles estão, tá certo? E aí você vai responder aí, tá? Então, queridos, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente conheceu mais um pouquinho aí sobre o contexto aí desse período depois que os europeus já tinham chegado aqui, Pedro Álvares Cabral e outros artistas, escritores vieram para morar e também passaram a retratar este novo mundo, tá? E o André Tilvet vai ser aí uma pessoa, um artista, um escritor que foi muito importante aí nesse período porque ele registrou e algumas informações que nós temos hoje são graças ao trabalho do André Tilvet, o Frei, ele era um frei, tá? E um escritor, e um artista também, tá? Então é isso, queridos, espero que vocês tenham gostado, um abração e até a próxima!